Agora sim. Bom, amigos associadas, associados e convidados, excelente tarde a todos. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2024, é um prazer tê-los no nosso primeiro webinar do CIMIPET de 2024. Já é o nosso 41º webinário, que nós iniciamos em 2021. Tá? Então, a gente trazendo informações para vocês aí de uma forma rápida, para que vocês tenham as informações para construir o negócio de vocês. Bom, mais um ano se inicia, com o qual temos muitas esperanças, que teremos muitas informações para servi-los, para que colaborem nas estratégias de cada um dos nossos associados. Antes de começar, eu sempre passo algumas atualizações de alguns temas importantes que a gente tem, tá? Voltando ao caso da qualidade, que é um tema que, dentro da nossa diretriz, é fundamental. Nós continuamos focados e trabalhando muito forte junto com a ANP, Agência Nacional do Petróleo, na área de fiscalização, o pessoal do CBQ lá de Brasília, o pessoal do Sindilub. Tá? Nós incluímos esse ano o Instituto Combustível Legal e o pessoal da ABD e do IBP, tá? Que estão nos ajudando com o programa Juntos pela Qualidade. Tá? Então, nos ajudando a fiscalizar e também multar as empresas que não estão seguindo as regras do mercado. Em maio, com certeza, teremos um evento para falar somente disso, em conjunto com o pessoal do Sindilub, a rede de distribuidores. Tá? Então, nós vamos informando esse evento aí, vai ser esse fórum, tá? Que é Juntos pela Qualidade, é um programa que nós vamos lançar com algumas ferramentas para nos ajudar nesse processo de certificação de qualidade. Além disso, nós, no ano passado, em outubro, nós fizemos um evento, um fórum, junto com a ANP, e aí nós criamos uma comissão técnica para falar bastante sobre o SIMP e as melhorias que poderiam ser realizadas. Nós já tivemos 2 reuniões. A primeira reunião foi para a gente alinhar e também sugerir algumas coisas de melhoria dentro do manual, na tabela 12, principalmente, tá? Levando algumas alterações. Ontem nós tivemos uma outra reunião com eles, alinhando isso, tá? Para melhorar 2 coisas. As matérias-primas, tá? Que hoje tem uma quantidade elevada de número de matérias-primas. Vou dar um exemplo. Bright Stock, acho que deve ter uns 12 tipos de Bright Stock na tabela 12. Então, a gente quer tentar enxugar isso para melhorar, facilitar, vamos dizer, o input dos dados no SIMP. Além disso, também produtos acabados, a gente tentar abrir um pouco mais a quantidade de produtos ali, para a gente ter mais informações do mercado. Tá? Então, nós estamos fazendo várias sugestões para eles, estão trabalhando, nos ajudando nessas melhorias. Algumas melhorias já foram feitas, tá? Mas tem muita coisa ainda para fazer. Em abril, nós vamos ter a próxima reunião para tratar disso novamente. Bom, algumas novidades para 2024. Esse ano, o CIMIPET ele completa 25 anos. Tá? Nós criamos um novo logo, nós vamos comunicar isso, um logo comemorativo. Nós estamos trabalhando na nossa nova sede, onde é que nós estamos ampliando a sede para ter uma sala de reunião, para ter um coworking para os nossos associados. Tá? Então, a gente está preparando isso. Acreditamos que até final de abril, início de maio, a gente tenha essa nova sede pronta, e aí a gente vai comunicar para vocês. Nós estamos trabalhando também numa revista eletrônica, lubrificantes e lubrificação, para o mercado. Tá? A gente ter colunistas técnicos e também de mercado, trazendo informações não só do mercado nacional e também do mercado internacional. Além disso, nós temos dentro do nosso projeto do Planejamento 2024, o Mastermind CIMIPET, tá? Onde é que a gente vai fazer um encontro dos jovens empreendedores, que são os jovens que estão entrando nas empresas, que estão preparando as empresas para o futuro. Tá? Então, nós vamos fazer um programa de Mastermind. Além disso, nós vamos ter a entrada de mais uma colaboradora. Tá? Ela está conosco aqui, que é a Elaine Frias. Tá? Ela vai estar colaborando conosco na área de comunicação, marketing e também na área comercial. Além disso, também a gente está ampliando a quantidade do acesso restrito,
na nossa web. Tá? Hoje nós temos uma senha para cada um dos associados, nós estamos ampliando para 5 senhas, onde é que a gente consegue espalhar um pouco mais de informação dentro da empresa. Tá? Tem bastante informação lá, todos os nossos webinários estão lá, estão classificados com todas as apresentações, todas as gravações. Então, tem muito material rico, tá? Para vocês acessarem e também distribuírem também dentro da empresa de vocês. Bom, era isso que eu queria comentar. Tá? Hoje, no nosso webinário, nós temos a Lubriquímico, que é também nosso associado, tá? Uma empresa especializada em lubrificante e lubrificação de equipamentos com produtos especiais para mais diversos tipos de aplicações de lubrificante e lubrificação, que irá apresentar o tema importante para o nosso mercado de lubrificantes e graxas, que é graxas especiais na lubrificação de equipamentos, a importância da aplicação da graxa correta no equipamento. Tá? Então, esse tema é fundamental para que a gente entenda aonde se aplicar e quais são as melhores formas para isso. Bom, como palestrante, nós temos o engenheiro químico Alessandro Magnolo, também é jornalista, pós-graduado em marketing e CEO, fundador da Lubriquímico. Especialista em lubrificantes industriais com 25 anos de experiência em desenvolvimento de aplicações especiais para o mercado de conformação de metais e químico em geral. E também com administração de empresas e pós-graduado com MBA executivo internacional. Então, nós estamos bem posicionados aí com um renome no mercado aí, que é o Alessandro. Bom, só para a gente seguir as nossas conduções, né? As perguntas eu peço que façam dentro do chat, tá? E no final, se alguém quiser fazer uma pergunta direta para ele, levanta a mãozinha ali na plataforma, e aí pode fazer a pergunta diretamente para o Alessandro. Bom, aproveitem aí a apresentação, mais uma informação que a gente traz, no segmento também que cresce bastante no Brasil. E com isso eu passo a palavra a você, Alessandro, meu amigo, tá, de longa data aí, sucesso na tua apresentação e passa informação para a galera aí, que a galera vai gostar. Obrigado, tá, irmão? Obrigado, Nilson. Primeiramente, obrigado a todo mundo do Cinepetro pela oportunidade aí que vocês estão dando para a gente, para colocar um pouquinho, né, das nossas experiências e o que a gente vê no mercado, né? Esse tempo que eu tenho de vivência, a gente busca muito trabalhar aplicação e principalmente ouvir o cliente, sentir as dificuldades e o que a gente pode propor para melhoria nos sistemas, né? E então eu compilei aqui algumas informações que eu acredito que a maioria dos formuladores já conhecem até, mas eu quero que essa apresentação, o intuito dela é chegar até os coordenadores, os operadores, o pessoal de manutenção. E porque a gente precisa, na realidade, conscientizar esse pessoal de que graxa, lubrificante, não é tudo a mesma coisa. E no começo da apresentação eu coloquei, né, sobre 3 perguntas que a gente costuma ouvir no mercado, e eu acredito que a maioria dos fabricantes também acabam entendendo dessa forma e vendo esse mesmo tipo de comentário no mercado, né? Então eu queria começar, eu não sei se eu já posso fazer a mudança aqui, eu queria ver se ela já apareceu para vocês? Ainda não, Alessandro, ainda não. Aqui para mim está aparecendo. Para mim, não. Deixa eu tentar fechar a câmera aqui. Faz de novo. Faz o processo de novo. Para mim não apareceu, não. Está aparecendo um novo quadro. Qual quadro aparece para vocês? Aplicação de graxas especiais na lubrificação de equipamentos. Isso mesmo. Mas ele está aparecendo como se fosse uma pessoa, e não com uma apresentação. Isso. Para mim aqui também não aparece nada. Ah, ele aparece como... Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar interromper o compartilhamento e fazer de novo.
Eu Pode acho que é ser? melhor. Acho que é melhor. Tá. Bom, vou fazer uma mudança aqui. Por isso, né, o teste que a gente fez tinha dado certo. Só um segundinho, tá, gente? Sem problema. Boa tarde, Nilson. Boa tarde a todos. Fala, Edilson. Ótima tarde, meu irmão. Desculpa o atraso, mas parece que não começou, né? Não, nós estamos compartilhando aí a tela. Não, show de bola. Adriana, você tem apresentação aí? Sim, estava aparecendo aqui. Será que a maioria não estava vendo, é isso? Eu não estava vendo aqui, não. Eu tô tentando compartilhar, acho que agora vai. Tá. Pode? Pode ir. Agora sim. Agora foi? Agora foi. Maravilha. Agora sim. Tá perfeito. Então vamos lá, gente. Aplicação de graxas especiais, né, na lubrificação de equipamentos. Eu vou colocar para vocês aqui um pouquinho do conteúdo que a gente vai falar, né? Então a gente vai compreender as graxas especiais. Eu vou sair um pouco daquela questão de a gente falar de números, de market share, números de graxas, que hoje praticamente a maioria do pessoal já sabe, né, que o maior volume é lítio e cálcio. E eu quero dar ênfase na compreensão dessas graxas especiais, tá? A gente vai falar um pouquinho também sobre as principais falhas nos rolamentos, porque muitos mecânicos, muitos usuários, né, acreditam ainda que a graxa ainda é o pior inimigo aí dos sistemas. E no final das contas a gente tem aí N falhas que podem fazer com que você tenha um péssimo desempenho aí no sistema de manutenção, né, de produção. A gente vai falar um pouco da importância dessas graxas, né? Vamos colocar os tipos, né, e as características principais de cada uma delas, né? Pelo menos as que eu produzo aqui na empresa e que a gente busca no mercado, né? Até porque se tiver algumas outras, eu espero que vocês também possam, né, sugerir. Eu coloquei um estudo de caso até simples, porque o cliente em si ele não gosta que você traga informações, né, fora da empresa. Então, a gente procurou fazer uma forma compilada assim para poder apresentar, porque eu julgo que é um dos cases assim mais interessantes que a gente tem acompanhado, né? A gente vai voltar a falar, né, sobre as considerações ambientais e sustentabilidade, questão de eficiência energética, como está se falando muito agora, né? E algumas tendências de mercado, para a gente poder ver lá na frente como é que as coisas vão começar a desenrolar, né? E dúvidas e discussões, a gente está aberto também, né, para qualquer tipo de pergunta ou até discussão de algum tema específico aqui dentro da nossa apresentação, tá bom? E agradeço a todos vocês, novamente, né? Sei que tem muita gente aqui com experiência, então é uma responsabilidade muito grande nessa apresentação. E eu fico muito honrado por vocês estarem aqui, ocupando um pouquinho do tempo de vocês para a gente compartilhar um pouco desse conhecimento, né? Bom, quando a gente fala em graxa, né, é uma das coisas que a gente ouve, né? É um dos mitos, né? A graxa multiuso, né? Ela serve para qualquer aplicação. Graxa multiuso são as melhores? Custam menos? Então, assim, a gente percebe que o mercado em si ainda ele está muito propenso, né? As pessoas que não têm informação, são desinformadas, a graxa multiuso, ela serve para qualquer aplicação, elas são as melhores para você trabalhar no mercado, elas são as mais baratas. Então, inclusive, eu tenho aqui na apresentação, peguei como exemplo uma graxa azul,
né? Que é uma graxa que o pessoal, né, usa na parte de graxa de lítio e tem se usado muito no mercado, né? E o pessoal acaba falando que a azul é a melhor de tudo, mas não é assim que funciona, né? Tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser muito bem orientado, porque senão é o que acontece. O cliente põe um produto num equipamento, o equipamento arrebenta rolamento, e a gente tem percebido, não só nessa parte de multiuso, mas graxas de alta temperatura. Então, eu tenho percebido que as pessoas elas começam a querer padronizar as coisas. A gente recebe aqui informação. Você tem graxa para alta temperatura? É assim que a gente recebe a pergunta. Peraí, mas aonde que você vai usar? Para que você vai usar? Qual é o objetivo dela? Aonde você quer chegar? Então, tem algumas perguntas básicas que a gente precisa fazer para entender. Então, da mesma forma que acontece isso com as multiusos, já nas especiais isso já começou a acontecer também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em fazer essa, eu chamo de entrevista, né? Para você também não indicar o produto errado. E às vezes a aplicação errada, quem vai apanhar é sempre o lubrificante, é sempre a graxa em primeiro lugar. Então a gente também precisa se conscientizar que a indicação correta ela interfere diretamente na aplicação final. Então, não só quem vai pedir esse material, ele está correto e ele não entende a fundo sobre a questão de lubrificação. Então, muito cuidado nessa hora de você selecionar um tipo de graxa especial. E é o que eu falei, uma mesma graxa, ela serve para tudo? É claro que não. Né? E aqui a gente tem né, o que são as graxas especiais, né? As composição e propriedades dela, né? Elas são lubrificantes semissólidos, compostos por uma base de óleo, um espessante, e aditivos que conferem propriedades específicas, como resistência a altas temperaturas, cargas elevadas, e cada tipo de sabão você pode colocar uma aditivação diferenciada, e ela vai mudando a característica conforme os aditivos que você vai colocando, né? E elas oferecem, né, uma excepcional eficiência e potencial de lubrificação, atendendo às mais exigentes condições de trabalho e equipamentos industriais, né? E as aplicações, né, elas são usadas, né, em aplicações diversificadas, né? Em mancais de iluminadores, britadores, equipamentos de mineração e outros que operam em condições severas, né? Então a gente fala em condições severas desde uma baixa temperatura, numa alta carga, um poderoso antidesgaste, numa alta temperatura, né? Ela está direcionada, ela está ligada diretamente, né, ao impacto, né? Ela impacta diretamente na vida útil dos equipamentos, né? Onde que ela minimiza, né, o desgaste, a corrosão, prolongando essa vida útil dos equipamentos. Ela tem, na maioria delas, né, das graxas especiais, ela tem uma estabilidade alta, né, em temperatura, uma alta estabilidade em temperaturas elevadas. Então ela consegue, né, manter essa estabilidade na lubrificação, mesmo em ambientes com altas temperaturas, garantindo um bom funcionamento dos equipamentos. Na hora que a gente colocar a apresentação falando sobre as graxas especiais, vocês vão conseguir ver mais ou menos o que ela, muitas delas, quase a maioria, ela fica estável em alta temperatura, né? A proteção contra o atrito, né, que oferece a proteção eficaz contra o atrito, e a fadiga dos componentes mecânicos dos sistemas. Hoje a gente sabe, né, que nos rolamentos, os principais problemas que a gente tem, então nós temos aí mais ou menos 34%, né, da lubrificação inadequada. Quando a gente fala em lubrificação inadequada, a gente fala desde uma graxa errada, né, desde pouca lubrificação, ou às vezes até muita lubrificação. Eu já vi gente pegando rolamento e colocando dentro de um balde de graxa, onde você encharca ela toda, e achando que por isso você vai lubrificar melhor. Pelo contrário, ela faz tanto mal quanto você colocar menos lubrificante, menos graxa no rolamento. Então,
ela tem que ser dosada na quantidade correta para atender ali um bom desempenho que você precisa. 19% contaminação, né? Então nós temos vários tipos de contaminação, desde uma atmosfera ácida, uma atmosfera úmida, poeira, farpas, pó de aço no ar, né? Ontem até eu estava num cliente que eles pediram para a gente fazer um desenvolvimento na linha de graxas para uma corrente, onde você tem ali uma pulverização devido ao processo de pó de aço, onde que esse pó ele impregna nas correntes e a própria umidade do ar faz com que aquele pó oxide as correntes também, né, gerando desgaste, gerando corrosão. Então, às vezes o pessoal não se dá conta desse tipo de ambiente, né? 18% no erro das montagens, então falha operacional, né, de montagem. Armazenamento e manuseio inadequado, né? E algumas causas desconhecidas aí que a gente acaba também não pegando 100%. E desalinhamento também, né? Que também ela pode estar atrelada aí a erro de montagem. Então a gente vê que a lubrificação inadequada ela ainda ganha dos outros erros, mas a maioria está quase ali. Então, não a gente fala que a lubrificação ela está inadequada, ela é alta, mas a gente tem os outros, não tem jeito, a gente tem que realmente fazer com que o cliente confie no trabalho, e é um casamento de confiança para que as coisas funcionem de forma correta, né? E aqui eu também peguei, que eu achei interessante, algumas principais falhas que acontecem no rolamento, né? Então a gente tem aqui os materiais estranhos, né? Que incluem métodos de limpeza inadequado, às vezes a filtragem do óleo incorreta, desgaste de retentores, porque às vezes tem rolamentos que é a óleo, né? Então não é graxa, mas você tem lubrificantes também que é feito de forma incorreta, desgaste de retentores, né? Que pode gerar o descascamento, né? Que é a origem de ponto superficial. Então a gente tem aí, na primeira parte do slide, né? A contaminação por partículas finas, partículas duras, alguns sucos circunferenciais, o descascamento, né, PSO, né, que é de origem ponto superficial. A gente tem corrosão, ataque químico, que é igual eu falei da questão de atmosfera, né? A embalagem pode estar danificada, isso também pode ser um problema, o armazenamento inadequado, os retentores desgastados ou danificados, a lubrificação, né, no caso, que a gente está falando, né, a graxa ou a viscosidade do óleo, ou a própria viscosidade do óleo básico da graxa também, a baixa vazão de lubrificante, uma película muito fina, cargas, a graxa ela não tá preparada para trabalhar com altas cargas, ou as temperaturas é onde que a gente tem todo esse tipo de avaria nos rolamentos, né? Então, aqui a gente tem descascamento, né? O dano, né, no porta-rolo, dá para se ver que acaba muito com o rolamento, e dependendo do tipo de aplicação, às vezes a gente não fala de um rolamento que custa R$100, R$200, a gente está falando de rolos aí que podem custar até o que eu vou apresentar para vocês, são rolos cilíndricos que custam até R$80 mil cada um. Então a responsabilidade é muito grande, né? Outras falhas que a gente tem, né? A pré-carga e sobrecarga excessiva, né? Desalinhamento, concentração de tensão, o desalinhamento, né? Que também inclui alta carga, deflexão do eixo ou mancal, a usinagem correta do mancal, o eixo ou desalinhamento durante a configuração da máquina, enfim, né? Infelizmente a gente também fica à mercê, né, de ter confiança em quem está operando, porque isso vem desde quando você tem uma usinagem do eixo, até chegar no rolamento, até passar pelo lubrificador, aí até chegar na gente. Então é uma cadeia grande aí que a gente tem que prever quando vai se indicar qualquer tipo de lubrificante especial, tá? Danos no manuseio também, né? Seleção de ferramentas inadequadas, né? A prática de manuseio imprópria, que gera também o descascamento, né? O danos, né, no porta-rolo, né, que inclui também o manuseio, ferramenta de instalação incorreta, procedimento inadequado, práticas de ajuste no mancal no eixo,
o tamanho errado, a forma incorreta, o aumento de tensão no eixo do mancal, a usinagem inadequada, igual a gente falou, os danos para o Brinell e impacto, inclui o manuseio incorreto, a carga de choque, que às vezes ela excede também os limites do material. O falso Brinell, né, que também são causas típicas, que dificilmente você pega de uma forma fácil, aí você... até é complicado de você identificar isso, né, porque às vezes uma vibração excessiva durante o transporte, ou se um eixo é estacionário, por exemplo, você pode ter esse tipo de falha. Eu vou falar um pouco de uma das graxas também especiais, que ela também protege contra esse falso Brinell. Os pontos altos do mancal, né? Os métodos inadequados de usinagem, igual a gente falou, a própria retificação, reparo, queimaduras por corrente elétrica, né? Então a gente às vezes tem fuga de energia e dependendo como for, ela chega a passar também a corrente elétrica chega a passar no rolamento, né? Então você tem a corrosão, você tem o estriamento pelo arco elétrico, o desgaste adesivo, né, que também inclui película de óleo inadequada, o excesso do atrito no porta-rolos e o deslizamento excessivo do rolo também, né? E a folga lateral também excessiva, né, que as causas também a ajustagem inadequada, que gera folga, pequena zona de carga de operação. Então, assim, a partir daqui a gente percebe, né, que a graxa em si, ela não faz milagre, né? Tem toda uma engenharia por trás disso, e desde o cálculo também, né, de você calcular a quantidade de graxa certa também. Geralmente, os lubrificadores, eles têm essa informação, mas às vezes você vai nas empresas e a gente percebe que o pessoal carece muito de treinamento. E há uma rotatividade muito grande e esses treinamentos acabam se perdendo. Então, é praticamente aí impossível acompanhar esse turnover que você tem nas empresas, mas eu acho que o mais importante é você ter esse material, o pessoal, né, se conscientizar, e que eles façam esse trabalho e não se perca, porque não tem como, né? Infelizmente, esse preparo, né, não é todas as empresas, e mesmo dentro de uma empresa, não é todo mundo que trabalha da mesma forma, né? Bom, então a importância delas, né, que ela contribui para a redução do desgaste da fricção, prolongando a vida útil, né, dos equipamentos, adaptação a condições extremas, né, então ela permite uma operação eficaz em ambientes com altas temperaturas, altas cargas, economia e versatilidade, né, o pessoal sempre fica com receio por conta de um custo de uma graxa, mas ela devido à sua eficácia e à forma que ela trabalha, né, ela gera um menor custo em comparação até aos óleos lubrificantes. E aqui a gente tem uma análise SWOT, né, sobre a questão da graxa no mercado, né? Em graxa especial, a gente tem a força, né, que é a capacidade de suportar cargas, temperaturas extremas, contribuindo para a durabilidade dos equipamentos, né? A gente tem a fraqueza, né, que são as limitações em ambientes com variações bruscas de temperatura e necessidade de reaplicação frequente, mas isso a gente tem percebido que, ao longo dos novos desenvolvimentos, essa fraqueza está diminuindo, né? Então você consegue aí trabalhar com graxas específicas, né, buscando esse tipo de excelência. E as oportunidades, né, que é a expansão no mercado, os equipamentos industriais, né, e a demanda pelo lubrificante de alta performance. Então, a gente tem visto cada vez mais máquinas novas, exigindo mais de produtividade. E o nosso trabalho, né, de formulação, de desenvolvimento, a gente tem que acompanhar esse tipo de aplicação. A gente sabe que muitos fabricantes de máquinas buscam material importado, muitos fabricantes de máquinas são de outros países, e eu acho que a gente aqui no Brasil tem capacidade técnica, sim, e produto para você atender da mesma forma ou até melhor do que as graxas especiais que vêm de fora. Então, a gente tem também esse preconceito, né, de Bioterra, não nas multinacionais que existem aí hoje, mas das empresas do Brasil, né, esse preconceito achando que sempre e isso tem mudado, mas ainda acontece, né, o pessoal achar que o que vem de fora é melhor. E eu tenho trabalhado contra esse tipo de percepção, né.
E as ameaças, né, que a gente tem a concorrência de outras tecnologias, né, de lubrificação e oscilações no mercado de equipamentos, né, são ameaças do tipo, dependendo da oscilação do mercado, né, ou o tipo de equipamento que o pessoal acaba reduzindo esse consumo. Mas não é o que a gente tem visto, né, existe uma projeção aí muito grande até 2028 e que a China, o mercado de graxa mundial, ele vai crescer praticamente 3,38%, se não me engano, até 2026, eu acho que até 2026. Então, assim, a China, né, é o principal produtor, né, distribuidor de graxa do mundo, e com isso se a gente trabalhar nessa linha, a gente consegue não só no Brasil, mas também começar a fazer um trabalho para atender o mercado da América Latina, da América do Norte, e quem sabe até a Europa e alguns outros países aí, que a gente tem total competência para isso, né? A eficiência operacional dela, né, é justamente trabalhar, né, a redução de custos, né, conforme ela aumenta essa eficiência operacional, a gente consegue reduzir os custos de manutenção e reparo dos equipamentos, ter a confiabilidade e a segurança, né, elas garantem essa segurança, né, e a confiabilidade operacional dos equipamentos e ambientes são considerados desafiadores, né. Tem a questão da sustentabilidade, né, que elas também contribuem para a sustentabilidade ao prolongar a vida útil do equipamento e reduzir o desgaste das peças. Então, com isso, você acaba gerando menos sucata, você consegue gerar menos contaminação, além de você ter a opção de desenvolver graxas especiais já com uma condição sustentável. A versatilidade e a resistência, né, elas se destacam por ser menos custosas e mais resistentes em comparação aos óleos lubrificantes. A gente sabe que tem mais aplicações, mas eu peguei as principais onde que a gente tem atuado, né, que você tem graxas específicas para a área de mineração, para a indústria ferroviária, marítima, para a automotiva. Inclusive na automotiva está se gerando através do NLGI, né? Agora o HPN Core, né? Que é High Performance Multi-Use, onde a gente tem exigências maiores em relação às graxas automotivas, né? Eu não vou falar desse assunto, mas dá para a gente aprofundar também, caso alguém tenha alguma dúvida em relação a isso. Mas eu acho que principalmente os grandes fabricantes já devem estar trabalhando em cima disso, porque as montadoras, né, elas têm exigido aí uma performance muito maior de rendimento, né, nas graxas. E os testes exigidos também estão sendo bem mais fortes, bem mais exigentes, né? Então nós temos também a indústria têxtil, a indústria de plásticos, borrachas, metalurgia, indústria de vidro, cimenteiras, papel e celulose, indústria química, indústria de automação, principalmente na área de robótica, né, tem crescido muito a demanda desse mercado para a gente aqui. Processamento de madeira, área de petróleo e gás, agroindústria, os sistemas de energia eólica também tem uma grande projeção de crescimento nesse mercado e consumo de graxas especiais. Alimentos e bebidas e fármacos, né, indústria farmacêutica, onde você precisa das certificações, né, o pessoal tem exigido a 21469, kosher e halal, né, e são poucas empresas que têm hoje essa certificação, e tem um mercado realmente muito grande e promissor aí na área de alimentos e bebidas para esse tipo de material especial. Indústria de eletrodomésticos, né, sem contar a indústria aeronáutica, a indústria espacial, entre outras aí que a gente pode colocar aí também, ela é representativa no nosso mercado, né? A gente vai falar um pouco agora das graxas especiais. Estou tentando tirar um negocinho, porque você acaba não vendo no final aqui, vamos lá. Então a gente tem hoje as graxas, assim, eu procurei buscar as mais conhecidas, né? Que é a sabão de cálcio, sabão de lítio cálcio, sabão de sódio, complexo de lítio, complexo de cálcio, complexo de alumínio, complexo de bário,
complexo sulfonato de cálcio, a graxa asfáltica, a base de bentone, silicone, a difluorsilicone, eu não sei, mas eu acho que nós já formulamos essas graxas, a base de fluorsilicone. No Brasil, eu não sei se tem mais algum fabricante que faz, tá? E a de PFPE, PFPAE e a nossa grande graxa de poliureia. Eu sou muito apaixonado pelas graxas de poliureia e de sulfonato de cálcio. Eu acredito que elas são as graxas que estão vindo aí com muita força no mercado e que elas têm realmente trazido muita eficácia nas operações. Bom, as características da graxa de sabão de cálcio, né? A gente tem ponto de gota. Isso eu estou colocando aproximado, tá? Dependendo do fabricante, tem alguns pontos para mais, alguns pontos para menos, mas eu estou buscando tentar colocar mais ou menos um padrão, tá? Não é uma regra, tá, pessoal? Então, qual é a característica da sabão de cálcio? Um ponto de gota de 90 graus, ela é anticorrosiva, é uma graxa de baixo custo, ela é boa aderente, né, aos metais, bem resistente à água, ela resiste a altas cargas, até depende ela aceita alguns aditivos para você também potencializar isso, né? E uma das aplicações onde se usa por conta desse baixo custo também é a aplicação em chassi de caminhão. Sabão de lítio, né, que também todo mundo conhece e usa muito, né? O ponto de gota aí na faixa de 170, 180 graus. Ela também é considerada resistente à corrosão, resistente à oxidação, também é muito aderente aos metais, ela tem uma elevada estabilidade mecânica e ela suporta a aditivação de sistema pressão, né, para altas cargas. E é onde é usado também a aplicação de uso geral, né, principalmente as multipurpose, né, que o pessoal coloca. A gente tem a mistura, né, do sabão de lítio e cálcio, né, que faz você ter um ponto de gota um pouco mais alto. Também é resistente à corrosão, à oxidação, aderente aos metais, elevada estabilidade mecânica. Também, né, ela suporta altas cargas e aditivação de desgaste. Quando eu falo em suporte à aditivação, é que dependendo da formulação e o tipo de aditivo de sistema pressão, você pode quebrar a graxa. Então, o aditivo ele também tem que ser muito bem selecionado no desenvolvimento para que você não tenha problemas futuros, não só na produção, mas até numa aplicação específica, né? A gente tem a sabão de sódio, né, que ela tem um ponto de gota maior que 150 graus, ela tem uma alta estabilidade térmica, né, uma boa aderência. Ela tem um grande poder de vedação, ela é resistente, né, a altas temperaturas também, facilidade de dissolver com água. Eu tenho uma particularidade minha, que quando a gente fala em altas temperaturas, eu sempre imagino graxa acima de 250, 300 graus, 400 graus. Para mim, considerado alta temperatura é acima disso. Mas a gente percebe que o pessoal fala alta temperatura até 150, 200 graus, e realmente acaba sendo também alta temperatura. Mas acho que eu sou um pouco exagerado nesse sentido, né? Então a gente acaba querendo sempre buscar produtos aí com uma margem maior de especificação, né? A complexo de lítio, uma graxa que também eu adoro ela é muito versátil, né? Porque você consegue ter um ponto de gota muito alto, né? Ela tem uma alta estabilidade ao cisalhamento, ela tem uma ótima proteção contra a corrosão, para elevada temperatura, né, no caso, para você trabalhar a 220 graus, 230 graus, ela se mantém bem, né, ela tem uma ótima resistência também à oxidação. Ela também aceita bem a aditivação EP, e uma coisa muito importante da complexo de lítio também, que você consegue trabalhar com vários sabões, várias bases, onde você pode pôr PAG, né, polialquileno glicol, você pode trabalhar com PAO com óleo mineral, então você consegue fazer uma gama muito grande de graxas de complexo de lítio, usando aí as mais variáveis bases que existem aí disponíveis para a gente. Poliisobuteno, enfim, né?
toda essa linha de básicos que a gente conhece que a gente consegue aí trabalhar muito bem, né? A complexo de cálcio é uma graxa que eu particularmente não tenho trabalhado, porque eu acho que ela foi, né, ela tem as especificações dela, mas eu acho que agora, com a complexo fonato de cálcio, a gente tem conseguido melhores resultados, né? Então ela aceita picos até 140 graus, ela tem uma ótima resistência à corrosão, né? Ela é uma graxa biodegradável, então isso tem trazido, né, para a questão de sustentabilidade uma importância muito grande, né, a aceitação dela. Ela tem essa proteção, né, à lavagem por água, também é considerada uma graxa anticorrosiva, ela tem uma boa proteção ao desgaste. Agora a gente tem a complexo de alumínio, que é uma graxa que você pode usar a 70 graus. Ela é muito usada na indústria alimentícia e farmacêutica, né? Porque você consegue, através dela, ter a certificação H1, né? Que é a certificação por contaminação, né? Esqueci agora, gente, o nome. É a contaminação. É onde você consegue registrar ela no NSF e ela tem o contato acidental. Lembrei agora. É o contato acidental com o alimento. Geralmente ela é formulada, né, com óleo branco, né, óleo medicinal grau USP, você pode formular ela também com PAO, você pode formular ela com PFP, que são produtos também que aceitam a linha alimentícia, né. Ela é bem também resistente à água, bem resistente à corrosão, resistente ao desgaste, e ela tem uma ótima estabilidade ao trabalho mecânico, né. Complexo de bário, uma graxa que são poucos fabricantes que tem, né? Mas ela tem também o uso dela até mais ou menos 150 graus, né? Ela trabalha bem, ela tem uma característica importante, né? Que é a boa capacidade de carga, ela também é muito, muito anticorrosiva, ela tem uma ótima estabilidade ao envelhecimento, né? Então, ela consegue também trabalhar como uma graxa long life, né? Ela acaba tendo uma aplicação de vida longa. E também ela tem uma grande proteção à oxidação, né? E é uma graxa que você consegue ter uma versatilidade muito grande em termos de velocidades e cargas. Então, também ela é muito aplicada em sistemas de alta velocidade, onde você formula ela com ésteres, né, de baixa viscosidade, e você também consegue trabalhar aditivos de extrema pressão, né, para você trabalhar com cargas elevadas e também na parte de antidesgaste. Complexo fonato de cálcio. Essa é uma graxa que realmente eu tiro o chapéu para ela, porque a gente consegue, em muitos casos, a única coisa que infelizmente, a gente está tentando, nós aqui também estamos trabalhando para isso, a sulfonato de cálcio, para sistemas de vibração, ela ainda não é muito eficiente, né? Mas a gente sabe que ela é uma graxa que ela está vindo com força total para poder fazer a substituição aí de muitos sistemas. Então, o ponto de gota dela chega a bater acima de 280 graus, então ela é considerada uma graxa para altíssima temperatura, ela tem uma excelente capacidade de carga, então ela é uma graxa que você não precisa ficar adicionando aditivos de extrema pressão, né? O próprio complexo dela já forma essa capacidade de carga, ela é altamente anticorrosiva, ela é altamente repelente à água. Eu vou falar para vocês que eu tenho duas graxas bases, vamos falar base, porque eu tenho depois as derivações das graxas de sulfonato de cálcio. Mas eu tenho ela tanto mineral como sintética, elas são graxas que os testes de lavagem por água, a gente conseguiu aí quase na faixa aí de menor que 1% de lavagem. Então ela totalmente, além de ela ser repelente à água, né, ela adere muito bem ao metal, e ela produz, né, um sistema anticorrosivo muito grande. Eu tenho uma graxa, depois eu até quero fazer uma propagandinha para vocês, aí, se o Nilson me permitir, né, de uma graxa que a gente desenvolveu,
de sulfonato de cálcio no spray. Para vocês terem uma ideia, a gente conseguiu, no spray, 72 horas de salt spray no sistema de anticorrosão dela. Fiquei muito feliz, porque nenhum óleo protetivo em spray eu tenho visto que a gente consiga aí nessa faixa. Então, assim, a graxa em si, imagina ela no grau 2, o quanto ela também é repelente à água. Ela também tem uma ótima proteção à oxidação, né? Ela também é uma graxa que é aplicável no sistema H1, né? Para indústrias alimentícias e farmacêuticas, claro, dependendo da base que for usada, né? Ela é uma graxa biodegradável, então nós temos inclusive o laudo de biodegradabilidade dessa graxa. A gente está entrando com um processo dela agora na ANP para poder, né, certificar e registrar. E a gente consegue, sem adição de enxofre, cloro, bismuto, a gente consegue, através da própria estrutura dela, passar de 800 quilos no Forbol. Então, assim, eu até brinco e falo assim, se a gente não tem uma opção, vamos colocar o complexo sulfonato de cálcio, que ela é uma graxa que ela vai dar certo. Assim, a grosso modo dizendo, né? Mas é uma graxa que realmente eu tenho feito muitos desenvolvimentos e que ela realmente tem se superado. Agora, passar de 800 no Forbol e sem a gente trabalhar com esse tipo de aditivação, realmente a gente está chegando num nível muito importante de um lubrificante aí que a gente chama sustentável, né? Então, eu digo que também é uma tendência isso a continuar crescendo, né? Bom, a gente tem a asfáltica, né? Que é a base do betume, né? Ela tem um ponto de gota acima de 260 graus. O grande problema dela, né? Que ela tem que ser aquecida, né? Para manuseio. Ela é considerada altamente adesiva, altamente aderente, suporta a corrosão marítima, até por conta dessa aderência. E ela é muito usada assim, em engrenagens abertas e em cabos marítimos, né? Ela tem uma aplicação assim, um pouco limitada. Não só a aplicação, mas a forma de manuseio, de uso dela. A graxa de bentone, né, de bentonita, é uma graxa que eu gosto bastante também, né? Ela é uma graxa que se dá muito bem em questão de lubrificação e para alta temperatura. Ela tem um ponto de gota, né, acima de 300 graus, trabalha em alta temperatura, ela serve como base também para muitas graxas especiais, dependendo da aplicação que você quer fazer. O grande problema dela é que você tem que acertar muito a polaridade do óleo básico para poder trabalhar, porque às vezes uma bentone, dependendo do óleo que você usa, ela dá certo, outras não dão, e a gente sabe que em alguns formuladores acabam usando alguns álcools no meio para poder criar essa ponte, né? Só que aí, quando você chega no cliente, o pessoal reclama, né, de alto cheiro. Então, quando você vai trabalhar em alta temperatura, você acaba... Porque isso também, né, hoje em dia, até o cheiro da graxa, se ela solta fumaça, se ela solta cheiro, tudo isso acaba alertando, né, as empresas, a segurança do trabalho nas empresas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando formula, justamente por conta de detalhes aí, que às vezes é um aditivozinho, ele pode gerar todo esse transtorno. Então, a gente sabe que, dependendo do tipo de bentone, ela vai bem no PAO, mas não vai bem no óleo mineral, ou vice-versa, né? Se a gente for... que eu não entrei muito a fundo, mas até tem uma tabela aqui de polaridade interessante, né, onde que mostra os tipos de bentone que você consegue se basear no tipo de básico, o tipo de bentone, as polaridades onde a gente consegue ter mais sucesso aí no desenvolvimento dessa graxa, né? Ela aceita aditivos sólidos, né, como o molibdênio e o PTFE, então a gente consegue ter uma eficiência onde a adição de molibdênio e o teflon a gente não tem essa quebra de graxa, né? E você com isso consegue transformar ela em produtos com alta carga, né, com alto desempenho. Ela também é bem repelente à água, anti-ferrugem, né? Anticorrosiva, anti-desgaste. E agora a gente tem a de silicone, né? A silicone, a gente tem hoje como base, né, dois tipos de silicone. Silicone metil, silicone fenil.
O silicone fininho ele tem maior resistência à temperatura comparado ao metil, né? Porque ele tipo de substituição ele promove uma flexibilidade na cadeia, que torna ela mais resistente termicamente. Além disso, o grupo fenil também facilita na compatibilização do silicone em algumas aplicações. Então, aqui fica uma dica do que a gente percebeu, é que o fenil você consegue melhorar a questão da temperatura da graxa da base de silicone, e você consegue também usar ele para compatibilizar em alguns sistemas onde que, geralmente, a graxa de silicone ela não é muito compatível aí com muitos produtos do mercado, com outras graxas, né, no mercado, por exemplo. Ela tem um ponto de gota acima de 300 graus, altamente repelente à água, né? Também é usada para alta temperatura. Ela é compatível, né, com plásticos e borrachas e elastômeros. Geralmente ela é indicada para operações suaves e médias, até médias, né? É uma graxa que é altamente dielétrica, né? Então, ela não é uma graxa que também não deixa causar algum curto-circuito por conta de vazamento em alguns sistemas elétricos, né? É altamente isolante, né? E ela tem um aceite, assim, ela aceita muito bem os lubrificantes sólidos, né? Você pode, então, aumentar a performance dela usando o Teflon, né? O PTFE. Ela também pode entrar como base, né? Para formular um sabão de lítio, né? Ou ser formulada com sílica convencional, aí, com alguns aditivos, para poder manter a estabilidade dela aí no processo de produção dela, né? A graxa de fluorsilicone, né, nós temos ela aqui hoje também. Nós temos ela feita através dos dois tipos hoje, feita através da base de fluorsilicone. Ela tem um ponto de gota acima de 300 graus. Ela possui as mesmas características do silicone, porém ela é um material que já é considerado anti-chama por ela conter halogênio. Então, altamente repelente à água, também é usada em alta temperatura, é compatível com plásticos, borrachas, ela também é altamente dielétrica, ela também aceita muito bem lubrificantes sólidos, então você consegue, inclusive, fazer o espessamento dela com Teflon, ou usar apenas com aditivos, né? E um detalhe muito importante, ela é muito mais resistente a ataques químicos e corrosivos. Então, principalmente em sistemas onde você tem vapor ácido, vapor corrosivo, né? Ela é uma graxa mais cara que a silicone, mas aonde o silicone não atende, é indicado que se usa essa fluorsilicone, tá? Agora vamos falar um pouco da PFP, né? Que é o perfluoropoliéter. Ela é uma graxa que aqui no Brasil ela é extremamente cara. A faixa de trabalho dela, né, você pode ter de menos 60 até 300 graus. Ela é uma graxa totalmente inerte. A decomposição dela é sem cinzas. Ela tem uma baixíssima volatilidade. Ela tem capacidade de extrema pressão. Ela é considerada uma graxa long life, né? Uma graxa de longa vida, uma graxa de alta performance. Então, por exemplo, se você tem sistemas onde que você aplica essa graxa no rolamento e você precisa trabalhar em altas temperaturas e que fique mais de um ano para você retirar esse rolamento, ela é a graxa mais indicada nesse sistema. É o que a gente chama de lubrificação permanente, né? E também o PFPE pode ser usado em sistemas H1, né, onde você tem o contato acidental por alimento. E também ela é compatível com elastômeros e borrachas, tá? Agora a gente vai falar de uma graxa que ela também na realidade, o PFPE e o PFPA, eles são muito parecidos, são poucas variações da molécula, né, que a gente chama, que ela é a perfluoropolialquil-éter. Ela é uma graxa de alta resistência a baixa temperatura também, então você consegue fazer um trabalho melhor, você consegue ganhar aí a faixa de menos 80 também na temperatura. Também ela é considerada inerte quimicamente, também a decomposição dela também não gera cinzas, ela tem uma baixíssima volatilidade, ela é extrema pressão também,
também considerada de longa vida. Ela tem a lubrificação permanente, também pode ser usada em contato água a 1. Ela é compatível também com elastômeros e borrachas. E ela é uma graxa que hoje ela é usada, inclusive, nos speed brakes, nos atuadores dos ônibus espaciais. Aí você vai falar assim, pô, mas uma graxa vai usar no ônibus espacial? Por que você tem essa graxa aqui no Brasil? Gente, o que acontece? Quando a gente fala em graxas especiais, ela sempre teve um começo. E uma das graxas, assim, percussoras, de altíssimo rendimento, como a PFPE e a PFPE, elas começaram os desenvolvimentos ali nos ônibus espaciais. Então, indústria aeronáutica, indústria espacial, você consegue ter um sistema rígido de controle, um sistema rígido de performance, e através disso você gera novas tecnologias, você vai trazendo essas tecnologias e aplicando elas nos sistemas aqui no Brasil. Então, por exemplo, hoje você tem aí estudos da Perfluoropoly Alkyl Éter, né, nesse sistema dos atuadores da NASA, mas você tinha o PFPE antes, que hoje ele é uma base que você consegue trabalhar com ela nos nossos sistemas de hoje, né? Então, você consegue aí uma exigência muito grande dela, né? E agora, uma graxa que eu gosto bastante, né, que é a graxa de poliureia, quando a gente fala em trabalhos de menos 50, né, a gente já está falando com a poliureia de base sintética, né? Nós temos também aqui uma derivação grande, né? Nós temos desde a mineral, temos a sintética, a gente faz ela com PAO, então a gente trabalha com quando a gente fala sintética, eu particularmente, eu não gosto de usar grupo 3, então quando a gente fala em sintética, eu uso PAG, uso PAO principalmente, com éster, para a gente poder ter uma aderência melhor no metal. Então, a gente consegue ter uma performance de trabalho aí nessa faixa, né? Ela pode chegar até você consegue trabalhar, chegar até numa temperatura de 250 graus, 260 graus de ponto de gota, tá? Mas essa é só uma questão básica que a gente colocou de temperatura de trabalho, tá? Então, algumas eu coloco ponto de gota, outras eu coloco trabalho, para a gente tentar ficar um pouco mais dinâmico, não ficar muito repetitivo, tá? Então, é uma graxa que ela não degrada, né, facilmente, ela é considerada uma graxa leve. Eu achei um mercado muito interessante, onde que ela foi muito aceita. A gente usa muito ela no mercado de bike, onde o pessoal usa ela, substituiu, né, nos freehubs, em sistemas de acionamento das bikes, essa sintética com Teflon. Então a gente consegue brincar com a aditivação, fazer com que essa graxa ela fique uma graxa leve, ela é feita de polímero, então ela não tem reação de sabão. Ela também, ela não degrada, ela não catalisa, né, a oxidação do óleo básico. Então você consegue proteger a lubrificante, porque hoje, né, a maioria do pessoal, com certeza você sabe, 80%, 70% de uma graxa é o óleo básico, né, é o óleo lubrificante que comporta. Então você consegue também aumentar a vida útil do equipamento usando ela, e dela também, né. Então ela é muito usada, né, para altas velocidades. Você pode, ela é uma graxa que trabalha muito bem em altas e baixas temperaturas, em variações bruscas também. A gente tem feito alguns acompanhamentos, a gente tem percebido que ela se mantém muito bem. Ela pode ser usada também como alimentícia, né? Quando eu falo alimentícia, é alimento, bebida, farmacêutica, essa linha toda, né, de que ela tem que ser em contato H1. Ela tem uma baixa condutividade elétrica, então ela é muito utilizada, né, é muito indicada para trabalhar em motores, né, graças para motores de ventilação, de alta temperatura. Então, com essa baixa condutividade elétrica, né, se ela cai no motor, ela não ocasiona curto-circuito. Então, ela também acaba protegendo o motor contra um eventual problema que a própria graxa poderia ocasionar, né? E ela é uma graxa que protege quando falso brilho. Então, você consegue, através dela, também proteger a peça de escoriações no rolamento, em que não depende, né, exatamente, às vezes, de você e nem do teu parceiro lubrificador, né? Então, o brilho, né, para quem não sabe, né, ele coloca um pequeno movimento relativo a abrir a vibração, né, acompanhado por algum carregamento na presença de oxigênio. Então, ali você tem
uma escoriação, onde você tem ataque de oxigênio, onde oxida, enfim, né? Basicamente, aí é quando a gente fala em questão de transporte, ali, onde que gera toda essa cadeia de problema, né? Então, aqui, né, a tabela de consistência das graxas, onde que a gente trabalha, né, de 000 até a 6, né, que é mais ou menos o padrão, a 2, né, padrão de mercado, conhece. E a gente tem percebido, assim, uma demanda maior nas graxas 00 e 000 para sistemas centralizados. E eu tenho feito alguns trabalhos, inclusive, na 00 e na 000 com a sulfonato de cálcio, a complexo sulfonato de cálcio. E ela tem realmente trazido muitas vantagens também em sistemas de lubrificação centralizado. O pessoal usa muito as complexos de lítio, né, mas as sulfonatos para em sistemas mais complexos, né, mais agressivos, mais exigentes, ela também tem trazido muita eficiência. E a gente sabe que muitas empresas grandes, né, altas produções, eles têm deixado, né, de trabalhar com a 000, com a 0, e aí acaba sobrando um pouco mais de demanda para o mercado dos pequenos produtores. E aí a gente consegue também se beneficiar do mercado nesse sentido, né? Então, para quem não sabe, né, quando a gente fala em graxa fluida, né, onde a gente tem um óleo, então é uma tabelinha, né, para o pessoal entender, né, o que ela é uma graxa fluida, né, e aqui a gente consegue ver um desenho onde que ele mais ou menos mostra essa diferença, né, do óleo, né, até o 2.000, 3.200, e aí onde começa, né, a graxa, né, fluida, né, 000 em diante, até o grau 4. Eu realmente, assim, não tenho, pode ter, mas eu não tenho pego demanda para graxas acima de 4. Até 4 a gente vende, né, nunca apareceu para a gente aqui desenvolvimento aí para poder fazer assim. Então aqui a gente tem uma tabelinha que a gente vai disponibilizar, inclusive no nosso site depois, se alguém quiser, né, que é uma tabelinha de compatibilidade das graxas, né, onde a gente tem, por exemplo, a lítio, onde quais são as graxas que elas são compatíveis, a que ela não é compatível, tá? E aonde precisa de teste, exigência de teste, né? Então, quando a gente fala em teste, não é apenas só o sabão, né? Tem uma série de coisas que envolvem, desde um aditivo, desde do óleo básico. Então, mas isso é um basicão, né? Entre as graxas, assim. Então, por exemplo, a gente sabe que a complexo de argila, por exemplo, ela não é compatível com quase nada. A poliureia, por exemplo, ela é compatível com a sulfonato de cálcio, ela é compatível com a complexo. Só um pouquinho, vou voltar aqui. Assim, me atrapalhando aqui. Com a complexo de cálcio, né? Então aqui a gente consegue visualizar perfeitamente aqui algumas compatibilidades. E em decorrência disso, a gente também coloca aqui a compatibilidade dos óleos básicos, tá? Então, onde o óleo básico, por exemplo, mineral, PAO, né, com o que ele é compatível, né? A gente percebe aqui que o PFP não é compatível com absolutamente nada. Então não adianta você ter uma graxa de PFP rodando num rolamento ou num sistema de lubrificação, onde que você queira colocar uma complexo de lítio para baixar custo, e com certeza você vai ter problemas já de incompatibilidade, fora a questão de rendimento. Então é muito importante ter um estudo no óleo básico para você saber realmente o que ela é ou não compatível, tá? Gente, eu vou falar um pouquinho, quando a gente fala de graxas baratas, eu quero mostrar uma diferença para vocês, que a gente às vezes pega no mercado. Então, não fazendo propaganda, mas já fazendo, né, eu fiz um comparativo quando a gente fala da graxa azul, tá? Então, eu quero mostrar o aspecto para vocês da nossa graxa azul em relação a uma que existe aí no mercado. Então, quando o pessoal fala em graxa azul, é uma graxa azul, de verdade, né? Então, a gente trata isso com muita cautela. Então, você tem uma reação feita com o próprio hidróxido de lítio, o ácido 2-hidroxisteárico, a base mineral, no caso, o grupo 1 e até o grupo 2, com antioxidante, com anticorrosivo e com antidesgaste. E
Inclusive, agora com essa questão da ANP não regulamentar as graxas, tá surgindo muita empresa no mercado fazendo de tudo. Então, o pessoal pega óleo velho, óleo queimado, mistura com óleo de palma, em vez de usar o hidróxido de lítio, usa carbonato de lítio misturado, e aí você acaba tendo um problema sério, porque às vezes, vale a pena você usar um rolamento sem graxa do que usar um tipo de graxa dessa, que pode vir até com excesso de metais dentro do óleo básico. Tá? E a gente toma muito cuidado com isso, e é por isso que a gente consegue aí ter uma vida útil maior nos rolamentos, nas aplicações onde que a gente vende. A minha não é a mais barata do mercado, mas eu falo para vocês que é uma das melhores. Então, a gente procura realmente tomar muito cuidado com a própria formulação do produto também, tá? Vou passar para vocês agora um estudo de caso referente a um trabalho que a gente fez, tá? Então, a gente tinha um equipamento aí, que são mancais de cilindros de apoio de um laminador, né, BDM. Então, nós tínhamos aqui um desgaste excessivo dos cilindros, tá? E nós fizemos a identificação do problema, né? Então, a gente estava com um desgaste excessivo dos cilindros por falta de lubrificação. A graxa que era utilizada, ela não atendia a performance desejada de tempo de desgaste. Então, alguns estudos levaram ao cliente... Então, o equipamento de laminação contínua quente, tá, de metais não ferrosos, o objetivo, né, era desenvolver uma graxa que fosse resistente ao desgaste, que fosse estável a alta temperatura, que ela não perdesse a sua característica de lubrificação em 45 dias, né, ou em caso de uma contaminação por água ou por emulsão usada no processo de laminação. Tá? Então, o cliente tinha esse... É lógico, você precisa ter mais dados, a questão de engenharia, mas a grosso modo foi assim que chegou a informação para a gente. Né? A gente troca preventivamente, a gente precisa trocar o cilindro a cada 45 dias, né, preventivo, e ela não pode ter desgaste, a gente faz a manutenção. Ok, legal. Né? Então foi feita, né, a aplicação de graxa. A graxa que a gente escolheu, no caso, para fazer, né, foi usado cilindros novos, e a aplicação da nossa graxa de carga, que foi a complexo de sulfonato de cálcio. Nós usamos a Lubrimex SFCA 2EPW, que é a graxa de sulfonato de cálcio base mineral. E a característica principal dela, né, da nossa, então nós temos o ponto de gota acima de 315 graus, o foreball dela acima de 800, o foreball desgaste, né, 0,33, o range de temperatura dela de menos 20 a 260, né, grau 2, e a penetração trabalhada também, a 60 ciclos, a gente manteve aí estável em 285, né, que no caso é o grau 2. Depois desse período de 45 dias, né, os cilindros foram retirados. Em um dos cilindros, né, nós fizemos 2 testes em 2 cilindros. Né, em um, ele não teve contaminação por água e emulsão, né, então ele fez o trabalho. Não houve nenhum desgaste, né, a graxa se manteve em toda a superfície dos cilindros, né, e o mais legal de tudo é que a graxa, a gente escolheu essa graxa, analisou e ela manteve todas as características originais. Então ela manteve todos os aspectos de carga, de desgaste, de consistência, de ponto de gota, de aspecto, ela se manteve perfeita. Depois nós fizemos, né, nós tivemos um outro cilindro, nesse caso, né, que houve uma contaminação por emulsão, né. Então, quando nós tivemos a contaminação por emulsão, então não houve desgaste no rolamento, ela se manteve em toda a superfície do cilindro, ou seja, a emulsão, ela não retirou, né, a graxa do sistema, né. Ela também manteve todas as características, só a coloração dela que teve uma pequena mudança. Ela ficou uma graxa, ela ficou um pouco mais escura do que a que não teve contaminação. Isso daqui a gente começou a trabalhar, né, na questão de oxidação para fazer uma melhoria nesse ponto. Mas é uma graxa que realmente ela suporta aí, quando a gente fala em rolamento, a gente não pensa só em rolamentos pequenos. A gente está vendo aqui um cilindro, onde você tem milhares de rolos aí dentro, onde que você sofre atrito, alta velocidade, alta temperatura. E
né? E a gente conseguiu aí um bom trabalho com ela. Bom, sustentabilidade e responsabilidade, né? Então, realmente, a gente tem que ter, as empresas, né? Elas precisam de práticas sustentáveis e hoje as graxas especiais, elas promovem essas práticas, né? Na indústria, contribuem para a responsabilidade social, corporativa, né? E melhorando a eficiência energética, reduzindo o consumo de energia. A redução do impacto ambiental. Então, nós temos aqui ela minimiza, né, o impacto ambiental ao prolongar a vida útil dos equipamentos e reduz a necessidade de geração de resíduos, inclusive agora também pelo fato de estar, né, a gente tem feito um trabalho na questão de biodegradabilidade das graxas, né. E a conscientização e educação, né, que a gente tem que promover isso também dentro dos nossos clientes, né, estimular essa conscientização sobre a importância da lubrificação sustentável e o impacto positivo no ambiente. Então, hoje a Lubrichemical ela é certificada ISO 14000, né? Nós conseguimos a certificação faz mais ou menos um mês. E como é que você vai oferecer uma graxa para um cliente sustentável, que seja biodegradável, se a tua empresa não promove essa sustentabilidade? Então, a gente fez questão de buscar isso também para a gente servir como exemplo no mercado, né? Então, as estratégias, né, de gestão ambiental que a gente considera, né, a gestão de resíduo, né, contribuir com uma gestão mais eficaz dos resíduos industriais, reduzindo o descarte de peças e equipamentos, é onde que a gente pode aplicar esse sistema de graxas, né, esse conceito de graxas especiais, né. Então, as certificações e normas, né, então elas atendem às normas e às certificações ambientais, demonstrando, né, o compromisso com a sustentabilidade e a proteção ambiental, igual eu falei agora há pouco, né. Uma inovação sustentável, né? Então a gente consegue aí estimular essa inovação em lubrificação sustentável, né? Impulsionando o desenvolvimento de soluções mais amigáveis aí para o meio ambiente. Tem que existir parceria e colaboração, né? Com os fornecedores, principalmente, né? Que fornecem as matérias-primas para a gente, parceiros, né? Para a gente promover toda essa cadeia, né? De valor, de sustentabilidade. Ter uma transparência, uma comunicação efetiva, né, bem transparente, né, sobre essas práticas sustentáveis no impacto ambiental de uma forma positiva. E essas certificações, elas são importantes nesse caso, né, principalmente da empresa, não só do produto em si. E o engajamento, né, com a própria comunidade, né, envolvimento de comunidade, né, na promoção de práticas sustentáveis, conscientização sobre a importância de lubrificação sustentável, enfim, toda uma campanha de marketing de conscientização entre os usuários aí finais. Na pesquisa e desenvolvimento, né, a inovação sempre contínua, né, sempre buscando inovar, buscando novas soluções, né, fazendo investimento em pesquisa e desenvolvimento para a gente aprimorar, né, as propriedades e eficácias das graxas especiais, as novas tecnologias, né, a exploração delas, né, para atender às demandas e os novos equipamentos, os equipamentos avançados que chegam aí a todo momento, né, e adaptação de novos desafios, o desenvolvimento de soluções de lubrificação para equipamentos e ambientes industriais em constante evolução. Que é até redundante isso, né? Mas não adianta, a gente tem que falar e o tempo todo trabalhar nessa questão de sustentabilidade, de eficiência energética. A questão de sustentabilidade, agora a gente fala em eficiência energética para promover melhor, menos desperdício de energia no sistema. Então, uma coisa acaba puxando a outra, né? E buscar, né, e as demandas que vêm crescendo, principalmente sistemas robotizados, né, identificação e atendimento a essas demandas que vêm emergindo aí por lubrificantes de alta performance nos setores diversos que a gente tem. Né? Voltando a falar de sustentabilidade e eficiência na sustentabilidade energética, impulsionando, né, por busca de lubrificantes mais avançados e sustentáveis. Né? E a personalização, né, e a especificidade, né, a tendência em direção a gente ter lubrificantes mais especializados para aplicações específicas e ambientes também desafiadores. Cada vez mais a gente percebe que o pessoal busca produtos personalizados para o seu sistema, para o seu processo. Então, isso vai ser uma tendência de mercado que a gente acredita que vem aos poucos, mas ela vem crescendo, né? As colaborações industriais, né, elas são importantes nessas parcerias estratégicas com as indústrias para a gente procurar desenvolver, né, essas lubrificações personalizadas, né, inovadora, né, e também, né, esse trabalho de indústria 4.0, monitoramento remoto e preditivo,
na otimização da lubrificação. Isso também hoje já é uma realidade, mas muita empresa ainda não trabalha com esse tipo não quer ajudar também, né, nesse tipo de parceria. A integração na cadeia de valor, né, ela é mais profunda, para compreender as necessidades dos clientes e oferecer essas soluções sob medida, a questão, voltando a falar, né, sobre a questão de personalização, né, então, não só a demanda, mas a gente buscar isso, né, como parceria, esse desenvolvimento colaborativo, né, com base nas necessidades específicas dos equipamentos e ambientes industriais, e esse desenvolvimento colaborativo também, trazendo aqui para o CinePetro, para a gente poder ter discussões, novas soluções, buscando conhecimento, para que todo mundo do mercado consiga aí fazer um trabalho cada vez mais inovador, um trabalho mais exigente. Então, a apresentação é isso, eu agradeço, espero ter colaborado com vocês, e deixa eu ver se eu consigo aqui voltar na tela. Excelente, Alessandro. Parabéns. Parabéns mesmo. Muito detalhada a tua apresentação, bem técnica. Adorei. Parabéns mesmo. Foi muito boa a tua apresentação. Obrigado. Bom, quem quiser fazer perguntas, por favor, fique à vontade, tá? O Hugo levantou a mão aí. Quer fazer pergunta, Hugo? Desculpa aí, eu levantei a mão, mas é que eu ia fazer um comentário por escrito, aí eu apertei o botão errado. Fica à Mas vontade. depois eu vou pegar o contato, que é um contato interessante aí, para a gente tirar sempre dúvidas. Muito obrigado. Legal. Aí. Muito obrigado. Imagina. Foi uma ótima palestra. Bem técnica. Obrigado. Alessandro, deixa eu te perguntar uma coisa. O mercado de graxas... Vamos lá. A gente ouve no mercado aí que representa 3% do mercado total. Não, na geladeira que eu estou tomando, tá? Se quiser tomar, pode tomar. Hugo, fecha o teu som aí. Isso. Ô, desculpa, é que eu estou em casa. Eu fiz uma cirurgia. Desculpa aí. Tá. Tem problema. Então, Alessandro, a gente ouve no mercado, né? Porque representa 3% do mercado total de lubrificante, tá? Que seria mais ou menos entre 40 mil e 50 mil toneladas. A partir do final do ano passado, tá? O SINP ele mudou. Tá? Ele já abre hoje o que é graxa de cálcio, o que é graxa de lítio, o que são outras graxas. Sim. Você acha que esse mercado ele representa esses 3% ou é um pouco mais, na tua percepção? Eu acho que é um pouco mais. Porque o que acontece? O maior volume ainda, ele está dentro dessas graxas de lítio e graxas de cálcio. Mas, até por conta de informações externas, isso vai mudar. A tendência é realmente ter uma forçada na baixa de graxas de lítio. E onde você tem as outras graxas, ela vem aumentando. Ela vem aos poucos, mas vem aumentando essa demanda. Eu tenho sentido isso. Hoje vou ser honesto dentro da minha empresa. Hoje eu forneço no mercado mais graxas especiais do que as comuns. Então, assim, será que isso tá relativamente ligado ao SINP? Como é que aparece isso por SINP? Apesar de eu ter sou um pequeno fabricante, né? Mas eu tenho uma representação diferente. Então, por quê? Será que porque eu estou buscando um produto especial agregando valor, ou eu estou buscando só volume? Né? Então, assim, você tem hoje uma crescente, e que conforme essas conscientizações forem acontecendo, as pessoas vão começar buscando essas demandas de graxa, porque chega para mim e fala assim, busquei um tipo de graxa X e eu não encontrei no mercado. Então, assim, o que acontece? A gente tem muita demanda de graxa importada. Nilson, você não faz ideia assim, do que vem de fora e que a gente desenvolve aqui, porque no Brasil não tem esse tipo de graxa, e a gente vai buscando fora, vai trazendo, vai buscando fora e vamos desenvolvendo. Pô, nós somos, pelo que me parece, gente, pelo amor de Deus, sendo humilde, mas nós somos os primeiros a fazer uma graxa de fluorosilicone no Brasil. Isso tem lá fora.
né? Então, assim, é para você ver como as empresas, a maioria ainda não está preocupada em trazer produtos especiais, né? Verdade. Então, é por isso que quando você fala em outras, eu acho que até uma coisa que mais para frente eu quero batalhar com vocês, a gente começar a diversificar mais isso, sabe? Até para você conseguir trabalhar melhor no mercado, quais são as graxas que estão em mais ascensão. Né? Isso é uma coisa que no ano passado a gente trabalhou dentro da comissão de lubrificantes do IBP, para a gente conseguir essa abertura que a gente conseguiu agora de ter lítio e cálcio, pelo menos, e outras graxas. Sim, sim. Então, foi um passo importante conquistado aí pelo trabalho da comissão. Tá? Mas eu acho que aos poucos a gente vai tendo um pouco mais de informação, até para tomar decisões dentro de cada uma das empresas aí. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque o nosso horário já estourou. O Emerson Farias fez uma pergunta. O que faz uma graxa ser classificada como complexo de lítio, cálcio, alumínio, etc.? Geralmente são alguns ácidos que a gente coloca dentro da formulação, onde você cria cristais e pontos, onde que você aumenta a performance dela, tá? A gente está falando aí de ácidos benzílico, benzoico, são, né, produtos que você cria pontes, onde que você com isso consegue aumentar principalmente o ponto de gota dela, né, e algumas resistências na cadeia. Então, são formulações que a gente considera, elas são, por isso que é complexo, elas são mais complexas, são estruturas lubrificantes mais complexas que o sabão convencional. Então, é onde você consegue trabalhar melhor essa alta performance. Então, por exemplo, o lítio, que vai na sabão de lítio, é o mesmo que vai na complexo. Né? O óleo básico pode ser o mesmo. O aditivo de extrema pressão pode ser o mesmo. Mas esses ésteres e esses ácidos orgânicos que a gente coloca é o que faz ele ter uma performance melhor. Então, é isso que a gente consegue ter de diferencial. Legal, obrigado. Obrigado, Emerson, pela pergunta. Tem uma pergunta aqui, a Gleice perguntou, ficará gravada em algum lugar essa apresentação? Todos os nossos webinários, eles ficam na área restrita, tá, da web. Tá? Então, por isso que a gente está aumentando a quantidade de senhas para vocês associados, para que vocês possam acessar também. Lá estão todas as 41 webinários que nós realizamos durante esses últimos anos. Né? Então, tem bastante material técnico lá disponível para todos vocês. Só minha última pergunta aqui, Alessandro, para a gente fechar. Com a eletrificação dos automóveis, tá, a quantidade de utilização de graxas especiais, ela pode ter um incremento aí? Eu acredito que sim, principalmente que você tenha a questão de motores elétricos por mais da questão você vai continuar tendo graxas aí para tubo de roda, para sistemas de freio. Então, eu acredito que você não mude, pelo contrário, eu acho que até melhore essa questão, um aumento de graxas de poliureia nesse sentido. De repente, com as baterias aí, você baixando o lítio, você vai ter que buscar essas outras soluções para melhoria dos sistemas. Então, claro, nós temos agora também as exigências automotivas, mas isso vai se bater, né, com que é o HPM-WR, de alta resistência, de alta performance, e alta resistência à corrosão, né, então, de longa vida, isso vai acontecer, né, rolamentos você sempre vai ter. Legal. Obrigado, Alessandro. Bastante parabenizações aqui. Poxa, obrigado, gente. Eu agradeço. Parabéns aí pela apresentação. Te agradeço de coração, Alessandro, por eu que agradeço. Ter disponibilizado o teu tempo. Eu esqueci de fazer a minha propaganda, posso? Pode. Gente, rapidinho, só para mostrar que eu estava falando da graxa de sulfonato de cálcio, que é a graxa que a gente colocou em spray. É uma graxa complexa de sulfonato de cálcio em spray, onde a gente desenvolveu. Inclusive, a gente usa em sistemas críticos onde você não consegue aplicar a graxa normal. Então, com isso, você consegue uma penetração em elos de corrente, em sistemas onde que você... Nós testamos, por exemplo, numa grande fábrica de fabricante de máquina injetora austríaca, onde eles fizeram a aplicação dela em bombas d'água,
a bomba de refrigeração do sistema de injeção. E aí, com ela você conseguiu colocar ela em partes onde que a graxa normal você não consegue. E ela teve uma ótima performance em relação a isso. Tá? Legal, legal. E a gente faz private label também, tá, gente? Parabéns. Obrigado. Deixa eu aproveitar e fazer mais 2 comentários aqui. O Gilson fez uma pergunta. Ele escreveu o seguinte: boa tarde, estou em um mercado onde um complexo de lítio é usado em mais de 80% das empresas. A substituição pela sulfonato de cálcio é uma alternativa viável, mesmo sabendo que você já demonstrou afinidade por ela? Eu acho que essa mudança ela acontece aos poucos. Né? É o que eu te falei, a sulfonato de cálcio ela também tem limitação no sistema de vibração. Então, por exemplo, na complexo de lítio, você consegue, em sistemas vibratórios, uma performance melhor. Mas dependendo de como você for fabricar ela, ou como for te oferecer, às vezes o cliente vai chegar e falar assim, não, eu quero uma graxa sustentável. Isso a gente está falando já a longo prazo. Ou você trabalha uma graxa com aditivos de extrema pressão também, de formas verdes, né? Ou você começa a usar graxas nesse sistema que hoje a gente falou das complexos de sulfonato de cálcio. Então, eu gosto muito da graxa de complexo de lítio, né? Mas ela, às vezes, ela não atende. Principalmente quando você vai falar em altíssima temperatura, eu acredito que a sulfonato ela sobressai. Então vai depender muito da aplicação. Conforme for exigindo, a gente tem que ir acompanhando isso. Porque eu acredito que muito para frente ela vai ficar obsoleta. Legal. Bom, obrigado, Alessandro, mais uma vez. Obrigado, gente. Obrigado, Nilson. Agradeço a todos. Eu só queria fazer os últimos comentários aqui, que no final desse mês, agora de fevereiro, na semana que vem, a gente vai ter o nosso boletim informativo, o Lubra Informa. Leiam, distribuam dentro da empresa aí. No dia 12 de março, já anotem aí na agenda de vocês, 12 de março, 2h30 da tarde, nós vamos fazer o nosso segundo webinário de 2024. Tá? Eu vou falar sobre os dados de mercado do ano de 2023 e as suas conexões. Tá? Então, agendem aí, dia 12 de março, 14h30. No mês que vem também nós vamos fazer a nossa assembleia, no dia 19 de março. Tá? Eu acredito que vai ser à tarde. Uma Assembleia Geral para a gente falar sobre os resultados de 2023, a sucessão da nossa presidência também e outros assuntos referentes ao Sinbipetro. Tá? E também nesse dia nós vamos fazer uma reunião do nosso conselho. Beleza? Mais uma vez, obrigado pela presença de todos, ter disponibilizado o tempo de vocês aí. Obrigado mesmo, Alessandro, mais uma vez, obrigado. Obrigado, viu? Obrigado a todos vocês aí. Que vocês tenham uma excelente semana aí e sempre pensando positivamente para a gente ter uns belos resultados aí. Bom, que tenham uma ótima semana aí. Um forte abraço a todos.